Tem duas coisas que o Brasil precisa descobrir, que a gente precisa saber, senão não tem a menor possibilidade desse país dar certo. A primeira é o que o Moraes ficou de bloquear por Vorcaro no dia que ele foi preso. Não tem como aceitar delação, não tem como seguir adiante a investigação sem essa informação. O que foi que o Moraes, o ministro do STF, ficou de bloquear para o mafioso no dia que ele foi preso? A segunda coisa, tão importante quanto essa, é o que ministros do STF têm de informação sobre Alcolumbre, que faz com que Alcolumbre se transforme nesse cordeirinho protetor da nossa Suprema Corte. Qual é o terrível segredo, qual é o esqueleto no armário que os ministros do STF têm, que Alcolumbre se transformou no maior guardião dessa ditadura. Por que eu digo isso? Semana passada, como vocês sabem, na CPI do crime organizado, Alessandro Vieira fez um relatório indiciando 3 ministros do STF e o Paulo Gonet. Indiciando porque esses ministros estavam usando a sua posição, a sua prerrogativa de juízes do STF para proteger bandidos e blindar que a investigação chegasse realmente a quem se beneficia com o crime organizado no Brasil. Depois disso, os ministros do STF reagiram, ameaçando Alessandro Vieira e outros ministros e outros senadores. Ameaçou de caçar, ameaçaram de tornar inelegível, foi uma coisa horrorosa, que nem a imprensa de esquerda soube tolerar. Alcolumbre, presidente do Senado, deveria ter feito o que nessa situação? Obviamente, deveria ter ficado do lado dos senadores que o elegeram, mas não foi isso que aconteceu. O telefonema de Davi Alcolumbre a ministros do STF e os loucos de hospício da CPI. Presta atenção. Alcolumbre liga para os ministros do STF pedindo desculpas por um senador, numa CPI, ter feito um relatório contra eles. Chefe de Senado procurou magistrados na terça-feira para tentar desfazer crise gerada pelo relatório de Alessandro Vieira. Agora, olha a matéria para você ver o que o Alcolumbre... Cara, Alcolumbre, olha o que ele fez. Ele jogou os senadores na lama. Ele ataca os senadores para defender ministro do STF. Olha que nível. Esse cara é o... Senadores, os senhores elegeram esse cidadão. Como que pode eleger uma pessoa que trabalha para destruir as prerrogativas do Senado? Mas vamos lá. Na terça-feira passada, quando a crise dos indiciamentos propostos pela CPI do crime organizado contra Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet explodiu, o chefe do Senado, Davi Alcolumbre, ligou para ministros do STF. Ele não ligou, não foi para os seus colegas senadores não, tá? Vamos lá. A conversa foi para acalmar os ânimos, naquele momento, bastante inflamados no Supremo. Alcolumbre disse aos interlocutores que não tinha como controlar loucos de hospício na CPI. Os senadores fazem uma investigação, o presidente dessa CPI é do PT, que é o conta-rato, o relator é do MDB, da base do governo, e a conclusão é que eles são os doidos, loucos de hospício. O relatório da comissão foi elaborado pelo senador Alessandro Vieira e detonou uma crise entre o Senado e o Supremo, como se essa crise já não existisse, né? Com ameaças públicas de retaliação dos magistrados e um pedido de abertura de investigação enviado à PGR contra o senador. Nesse caso, que era o caso do Alcolumbre, se teve uma situação onde Alcolumbre deveria ter ficado do lado do Senado, não. Incrível. E aí que tá. Por quê? Por que Alcolumbre age dessa forma para proteger uma corte que é rejeitada por 66% da população? Que até mesmo a esquerda na imprensa já reconhece que eles são a ameaça à nossa democracia. Por exemplo, tá aqui, ó, Merval Pereira, do Globo, escreveu: agora já não é mais um governo autoritário que ameaça o Supremo, é o Supremo que ameaça a democracia. E no meio disso tudo está o nosso querido Alcolumbre defendendo a ameaça à democracia. Cara, eu sinceramente... Por isso que a gente precisa de fazer a maioria no Senado. O primeiro passo da maioria do Senado é presidência. Com a maioria no Senado, a gente elege um presidente do Senado. E o novo presidente do Senado é uma pessoa compromissada com a democracia, a Constituição, o devido processo legal e proteção ao Congresso, que hoje é ameaçado constantemente por recebedores de dinheiro de mafioso. Eu não vou usar mais ministro assim. É impressionante como hoje quem manda no Brasil
é quem mais recebeu dinheiro dos mafiosos e do mafioso Daniel Vorcaro. É como se o Daniel Vorcaro estivesse comprando o Estado Democrático de Direito. Alcolumbre, seu fim vai ser terrível, cara. Você vai ser esquecido. Você vai ser completamente esquecido. Vai ser jogado na lata de lixo da história. E vou te falar, o STF vai mudar, vai ter uma nova composição. Crimes que hoje esses ministros protegem vão ser investigados. Aeroporto do Amapá, muita coisa que acontece no Amapá vai ser investigada. E todo mundo, cara, todo mundo vai pagar pelo que eles estão fazendo. Ninguém aguenta mais viver no Brasil desse jeito.